Você já se viu lutando frequentemente com aquela sensação desconfortável de intestino preso? Aquela dificuldade constante na evacuação que parece piorar com o passar dos anos. Se você tem mais de 60 anos e enfrenta esse problema, saiba que não está sozinho. A constipação intestinal afeta aproximadamente 40 a 50% das pessoas nessa faixa etária, tornando-se um dos distúrbios digestivos mais prevalentes e, infelizmente, um dos mais negligenciados, frequentemente considerado apenas uma parte normal do envelhecimento. A boa notícia: a solução para esse desconforto persistente pode estar muito mais próxima do que você imagina, diretamente no seu prato. Pesquisas recentes revelam conexões surpreendentes entre determinados alimentos e a saúde intestinal, especialmente na terceira idade. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades comprovadas cientificamente para combater a constipação em pessoas com mais de 60 anos. Não se trata de laxantes naturais de efeito passageiro, mas de opções alimentares que realmente transformam a função intestinal, promovendo regularidade duradoura e conforto digestivo. Por que a constipação aumenta após os 60 anos? Antes de mergulharmos nos alimentos que podem transformar sua saúde intestinal, é fundamental entender por que a constipação se torna mais comum com o avançar da idade. Após os 60 anos, diversos fatores contribuem para o aumento desse problema. Peristaltismo reduzido: os movimentos naturais do intestino que empurram as fezes tornam-se menos frequentes e vigorosos. Enfraquecimento da musculatura abdominal, diminuindo a força necessária para a evacuação adequada. Produção reduzida de enzimas digestivas e ácidos biliares, comprometendo a digestão completa dos alimentos. Alterações na microbiota intestinal, redução na diversidade e quantidade de bactérias benéficas. Medicamentos comuns na terceira idade, muitos causam constipação como efeito colateral: antihipertensivos, analgésicos, antidepressivos, entre outros. A doutora Marina Costa, gastroenterologista especializada em saúde digestiva do idoso, explica: a constipação no idoso raramente tem uma causa única. Geralmente é multifatorial, envolvendo aspectos fisiológicos, nutricionais, medicamentosos e comportamentais. No entanto, o componente nutricional é frequentemente o mais negligenciado e, ironicamente, o mais facilmente modificável. Sr. Carlos, 78 anos, compartilha sua experiência: eu lutava com constipação há anos. Tomava laxantes constantemente, mas era um ciclo vicioso. Funcionava por um tempo, depois piorava. Foi quando uma nova médica olhou para minha alimentação e sugeriu mudanças específicas. Em poucas semanas, consegui algo que há anos não tinha: regularidade intestinal natural, sem medicamentos. Vamos conhecer agora os 5 alimentos que podem transformar essa realidade. Alimento número 1: sementes de linhaça. A reguladora intestinal completa. As sementes de linhaça encabeçam nossa lista por uma razão convincente: oferecem possivelmente a combinação mais perfeita de componentes para combater a constipação em pessoas com mais de 60 anos. Ricas em fibras solúveis e insolúveis, mucilagem, ácidos graxos ômega 3 e lignanas, as sementes de linhaça atuam em múltiplos aspectos do funcionamento intestinal, proporcionando resultados que muitos descrevem como transformadores. Como a linhaça ajuda a combater a constipação: efeito de fibra dupla, a combinação única de fibras solúveis, que formam gel e amaciam as fezes, e insolúveis, que adicionam volume e estimulam o peristaltismo, cria uma ação sinérgica raramente encontrada em um único alimento. Mucilagem abundante: este componente gelatinoso forma um revestimento protetor no trato digestivo, facilitando o trânsito das fezes e reduzindo a irritação intestinal. Propriedades anti-inflamatórias: os ácidos graxos ômega 3 e lignanas diminuem a inflamação da mucosa intestinal, frequentemente presente em casos de constipação crônica. Suporte à microbiota saudável: as fibras da linhaça servem como prebióticos, alimentando as bactérias benéficas que contribuem para a motilidade intestinal adequada. Um estudo publicado no jornal of Gastroenterologia and Hepatology acompanhou 55 adultos com mais de 65 anos que sofriam de constipação crônica.
Os participantes que consumiram 2 colheres de sopa de sementes de linhaça moídas diariamente durante 12 semanas apresentaram aumento médio de 30% na frequência das evacuações, melhora de 42% na consistência das fezes, medida pela escala de Bristol, e redução significativa no uso de laxantes. O Dr. Roberto Campos, especialista em medicina funcional do aparelho digestivo, explica: o que torna a linhaça tão especial é a combinação de efeitos mecânicos imediatos e benefícios fisiológicos de longo prazo. Enquanto a mucilagem e as fibras promovem alívio rápido, os compostos bioativos gradualmente restauram a função intestinal normal, criando um ciclo virtuoso. Dona Marta, 76 anos, compartilha sua transformação. Eu sofria com o intestino preso há décadas, chegando a ficar até 5 dias sem evacuar. Já tinha tentado várias fibras comerciais sem sucesso duradouro. Minha nutricionista insistiu que eu experimentasse linhaça moída todos os dias, começando com pequenas quantidades. Nos primeiros dias, notei pouca diferença, mas após 2 semanas, comecei a ter evacuações mais frequentes e confortáveis. 3 meses depois, tenho evacuações quase diárias pela primeira vez em muitos anos. Como incorporar linhaça à dieta? Sempre moída na hora. Os nutrientes são melhor absorvidos quando a semente é quebrada, expondo seu interior. Use um moedor de café ou processador. Dose gradual. Comece com 1 colher de chá e aumente gradualmente até 1 a 2 colheres de sopa diárias, divididas em 2 tomadas. Hidratação abundante. A linhaça absorve água, formando um gel. É fundamental aumentar a ingestão de líquidos para maximizar seus benefícios. Adição versátil. Polvilhe sobre cereais, iogurte, saladas ou sopas. Também pode ser misturada a sucos ou smoothies. A nutricionista doutora Cláudia Ferreira adverte: o maior erro que vejo na utilização da linhaça contra a constipação é a falta de hidratação adequada. Sem líquido suficiente, a fibra pode acabar piorando o problema ao invés de resolvê-lo. A regra de ouro é: para cada colher de sopa de linhaça, adicione pelo menos 250 ml de água extra à sua ingestão diária. Dica importante: para idosos com problemas de deglutição ou diverticulose, utilize sempre a linhaça finamente moída e bem hidratada para evitar complicações. Alimento número 2, kiwi. O regulador enzimático O kiwi pode parecer apenas uma fruta refrescante, mas para pessoas com mais de 60 anos lutando contra a constipação crônica, representa uma das intervenções naturais mais eficazes já estudadas cientificamente. Rico em actinidina, enzima única, fibras solúveis e insolúveis, vitamina C e antioxidantes, o kiwi oferece uma abordagem multifacetada para restaurar a regularidade intestinal. Como o kiwi ajuda a combater a constipação? Enzima actinidina. Esta proteína exclusiva do kiwi ajuda a decompor proteínas no sistema digestivo, melhorando a digestão e reduzindo o tempo de trânsito intestinal. Fibras com alta capacidade de retenção de água. A combinação específica de fibras no kiwi tem capacidade excepcional de reter água, amolecendo as fezes sem causar diarreia. Compostos estimulantes da motilidade. Estudos mostram que o kiwi contém compostos que estimulam diretamente o peristaltismo intestinal de forma suave e natural. Prebióticos naturais alimentam bactérias benéficas específicas associadas à melhor função intestinal e redução da constipação. Uma pesquisa publicada no World Journal of Gastroenterology estudou 38 adultos com mais de 65 anos diagnosticados com constipação funcional. Aqueles que consumiram 2 kiwis por dia durante 4 semanas apresentaram aumento de 35% na frequência das evacuações, redução de 41% no esforço evacuatório e melhora significativa na consistência das fezes, quando comparados ao grupo controle. A doutora Paula Mendes, gastroenterologista especializada em motilidade intestinal, explica: o que distingue o kiwi de outras frutas laxativas é sua ação enzimática única. Enquanto a maioria das frutas atua principalmente pela fibra e água, o kiwi adiciona o componente enzimático que auxilia na quebra de alimentos mal digeridos, frequentemente um fator contribuinte para a constipação em idosos com produção reduzida de enzimas digestivas. Sr. Antônio, 83 anos,
Compartilha sua experiência. Eu tinha intestino muito preso e usava laxantes semanalmente. Meu médico sugeriu que eu experimentasse comer 2 quiwis todos os dias, preferencialmente com a casca, bem lavada. Foi uma sugestão que mudou minha vida. Após cerca de 10 dias, comecei a notar que estava evacuando mais facilmente com mais frequência. Agora, 6 meses depois, tenho evacuações quase diárias sem nenhum medicamento. Como incorporar kiwi à dieta? Consumo ideal: 2 kiwis por dia, preferencialmente em jejum pela manhã ou como última refeição antes de dormir. Com casca aumenta os benefícios. A casca contém alta concentração de fibras e compostos bioativos. Desde que bem lavada, pode ser consumida. Consumo consistente: para benefícios duradouros, o consumo regular é mais importante que a quantidade ocasional. Variedades douradas têm sabor mais adocicado e podem ser preferidas por quem acha o kiwi verde muito ácido, mantendo benefícios similares. O nutricionista Dr. Carlos Eduardo Costa sugere: para idosos com sensibilidade à acidez, recomendo o kiwi dourado ou consumir o kiwi verde após uma refeição, nunca em jejum. Também é possível amassar o kiwi e misturá-lo com um pouco de banana para suavizar o sabor ácido sem comprometer seus benefícios laxativos. Nota importante: por seu conteúdo de actinidina, o kiwi pode interagir com alguns medicamentos. Pessoas que tomam anticoagulantes ou certos medicamentos para a pressão arterial devem consultar seu médico antes de iniciar o consumo regular. Alimento número 3: chia. A hidratante intestinal. As sementes de chia, pequenas em tamanho mas gigantes em benefícios, representam um dos recursos mais eficazes para combater a constipação em pessoas com mais de 60 anos. Com capacidade de absorver até 12 vezes seu peso em água, alto teor de fibras solúveis, ômega 3 e minerais essenciais, a chia oferece uma solução natural e eficiente para restaurar o funcionamento intestinal saudável. Como a chia ajuda a combater a constipação, formação de gel hidrofílico: quando expostas a líquidos, as sementes de chia formam um gel viscoso que lubrifica o intestino e facilita o trânsito das fezes. Fibras solúveis de alta qualidade: a chia contém uma das maiores concentrações de fibra solúvel mucilaginosa encontrada na natureza, que suaviza a consistência das fezes sem causar gases excessivos. Hidratação prolongada do bolo fecal: o gel formado pela chia retém água por longos períodos no intestino, impedindo o ressecamento das fezes mesmo em pessoas que não consomem líquidos suficientes. Suporte à microbiota saudável: as fibras da chia servem como substrato para bactérias benéficas que produzem ácidos graxos de cadeia curta, melhorando a saúde e função intestinal. Um estudo conduzido pela Universidade Federal de São Paulo acompanhou 65 adultos com mais de 70 anos diagnosticados com constipação crônica. O grupo que consumiu 2 colheres de sopa de chia diariamente durante 12 semanas apresentou aumento de 48% na frequência das evacuações, redução significativa no uso de laxantes e melhora na consistência das fezes, comparado ao grupo controle. O Dr. Fernando Almeida, gastroenterologista especializado em saúde intestinal do idoso, explica: a chia atua como uma esponja hidrofílica no intestino, atraindo água para o conteúdo intestinal e formando um gel lubrificante que facilita o trânsito. Para muitos idosos que sofrem com constipação ressecativa, este é exatamente o mecanismo necessário para restaurar evacuações confortáveis. Dona Teresa, 79 anos, compartilha sua transformação: eu vivia constipada, chegando a passar semanas inteiras com desconforto abdominal. Tentei vários tipos de fibras que só me causavam gases e inchaço. Minha nutricionista sugeriu chia antes de dormir, hidratada em água. Foi incrível a diferença. Em poucos dias, comecei a ter evacuações regulares pela manhã sem esforço. É como se meu intestino tivesse sido desbloqueado. Como incorporar chia à dieta? Pré-hidratação: o método mais eficaz para a constipação é deixar 1 a 2 colheres de sopa de chia de molho em 250 ml de água por 15-20 minutos, formando um gel antes do consumo. Consumo antes de dormir: para muitos idosos, tomar o gel de chia antes de dormir resulta em evacuação espontânea na manhã seguinte. Adição a alimentos: polvilhada em iogurtes, frutas, sopas ou saladas,
mas sempre garantindo hidratação adequada junto à refeição. Pudim de chia, uma forma palatável de consumir chia hidratada, misturando o gel com frutas ou pequena quantidade de mel. A nutricionista doutora Márcia Oliveira recomenda: para resultados ideais contra a constipação, a chia deve sempre ser consumida bem hidratada. Muitos idosos cometem o erro de apenas polvilhar as sementes secas sobre alimentos, sem garantir líquido suficiente. A chia seca pode inclusive piorar a constipação ao absorver líquidos do intestino. Dica importante: comece com pequenas quantidades, 1 colher de chá, e aumente gradualmente para 1 a 2 colheres de sopa por dia, permitindo que o sistema digestivo se adapte e evitando o possível desconforto inicial. Alimento número 4, ameixa seca. A solução comprovada à ameixa seca, muito além de um remédio tradicional da vovó, representa uma das intervenções mais cientificamente validadas para o tratamento da constipação em idosos. Rica em fibras insolúveis e solúveis, sorbitol, polifenóis e ácidos específicos, a ameixa seca oferece uma abordagem multifacetada que endereça praticamente todos os aspectos da constipação relacionada ao envelhecimento. Como a ameixa seca ajuda a combater a constipação, sorbitol natural, este açúcar álcool não absorvido atua como laxante osmótico suave, atraindo água para o intestino e estimulando o peristaltismo. Fibras específicas. A combinação particular de fibras da ameixa seca provou ser mais eficaz contra a constipação do que quantidades equivalentes de fibra de outras fontes. Compostos fenólicos atuam como estimulantes naturais da motilidade intestinal e têm propriedades anti-inflamatórias benéficas para o cólon. Ácido clorogênico e neoclorogênico, compostos que estimulam diretamente as contrações intestinais de maneira similar a alguns medicamentos, mas sem efeitos colaterais. Uma pesquisa publicada no Alimentary Pharmacology Therapeutics avaliou 120 adultos com mais de 65 anos com constipação funcional. Os participantes que consumiram 50 gramas de ameixa seca, aproximadamente 5 a 6 ameixas, diariamente durante 8 semanas experimentaram aumento médio de 58% na frequência das evacuações, melhora significativa na consistência das fezes e redução no uso de laxantes, em comparação ao grupo que recebeu suplementos de fibra psyllium. A doutora Carla Mendes, gastroenterologista e pesquisadora em nutrição funcional, explica: o que torna a ameixa seca um tratamento superior para a constipação é sua ação multimodal. Enquanto a maioria dos tratamentos atua por um único mecanismo, a ameixa seca combina efeitos osmóticos, estimulantes e lubrificantes, além de oferecer benefícios prebióticos para a microbiota. É como ter vários medicamentos em um único alimento natural. Sr. Paulo, 85 anos, compartilha sua experiência: eu sofria com constipação há anos e já tinha tentado diversos medicamentos, que me causavam cólicas ou funcionavam apenas por curto período. Meu novo médico sugeriu um simples copo de suco de ameixa todas as manhãs em jejum. Achei que seria mais uma tentativa frustrada, mas em apenas 3 dias, comecei a sentir diferença. Hoje, 6 meses depois, mantenho minha rotina com o suco e tenho regularidade que não experimentava há décadas. Como incorporar ameixa seca à dieta? Consumo direto. 5 a 6 ameixas secas diariamente, preferencialmente hidratadas previamente. Suco de ameixa caseiro. Deixar 8 a 10 ameixas em 500 ml de água durante a noite, bater no liquidificador pela manhã e consumir em jejum. Compota caseira. Cozinhar levemente as ameixas em água, criando uma compota sem adição de açúcar, que pode ser consumida como sobremesa. Purê de ameixa. Para idosos com dificuldades de mastigação, as ameixas podem ser processadas em purê e adicionadas a cereais ou iogurtes. O nutricionista Dr. Roberto Santos sugere: para idosos com diabetes ou preocupados com o conteúdo de açúcar, recomendo consumir quantidades menores, 3 a 4 ameixas, junto com uma fonte de proteína ou gordura saudável, o que desacelera a absorção do açúcar mas mantém os benefícios laxativos. Nota importante: por conter oxalatos, pessoas com histórico de cálculos renais devem consultar seu médico antes de iniciar consumo regular de quantidades significativas de ameixa seca. Alimento número 5,
Kefir, o restaurador da microbiota, completando nossa lista de alimentos transformadores para combater a constipação após os 60 anos, temos o kefir, uma bebida fermentada que vai muito além de um simples probiótico. Rico em diversas cepas de bactérias benéficas, leveduras, enzimas digestivas e compostos bioativos, o kefir representa uma abordagem revolucionária para restaurar a função intestinal através da recuperação do microbioma intestinal, frequentemente comprometido em idosos. Como o kefir ajuda a combater a constipação, restauração da microbiota intestinal, fornece múltiplas cepas de bactérias benéficas que recolonizam o intestino e promovem motilidade saudável. Enzimas digestivas vivas, facilita a digestão de proteínas e carboidratos, prevenindo o acúmulo de material mal digerido que contribui para a constipação. Produção de ácidos graxos de cadeia curta. As bactérias do kefir produzem compostos que nutrem as células intestinais e estimulam os movimentos peristálticos. Efeito anti-inflamatório intestinal. Reduz a inflamação da mucosa que frequentemente acompanha a constipação crônica em idosos. Um estudo publicado no Journal of Medicinal Food acompanhou 93 adultos com mais de 65 anos que sofriam de constipação crônica. O grupo que consumiu 200 ml de kefir diariamente durante 12 semanas apresentou aumento médio de 37% na frequência das evacuações, melhora significativa na consistência das fezes, redução do tempo de trânsito colônico e diminuição dos sintomas de distensão abdominal. A doutora Luciana Ferreira, especialista em microbiota intestinal e envelhecimento, explica: muitos casos de constipação em idosos têm origem na disbiose, um desequilíbrio da microbiota intestinal. Com o avançar da idade, alterações na dieta, medicamentos e redução da imunidade modificam a composição bacteriana intestinal, frequentemente reduzindo as espécies que promovem trânsito saudável. O kefir oferece uma abordagem única por fornecer não apenas probióticos, mas um ecossistema microbiano completo. Dona Clara, 75 anos, compartilha sua transformação. Eu lutava contra a constipação há anos e já tinha experimentado vários tipos de fibras e probióticos comerciais, com resultados limitados. Minha neta começou a preparar kefir caseiro e me incentivou a tomar uma xícara pequena todas as manhãs. No início senti um leve aumento de gases, mas após 2 semanas, comecei a notar que meu intestino funcionava com muito mais facilidade. Em 2 meses, eu já tinha evacuações diárias pela primeira vez em muitos anos. Como incorporar kefir à dieta? Consumo diário: 150 a 200 ml por dia, preferencialmente em jejum ou entre as refeições para maximizar a colonização intestinal. Kefir caseiro. A versão preparada em casa contém maior diversidade de micro-organismos benéficos e está livre de aditivos. Versões não lácteas. Para intolerantes à lactose ou veganos, existem excelentes opções de kefir de água, coco ou outros substratos vegetais. Introdução gradual. Comece com pequenas quantidades, 30 a 50 ml, e aumente gradualmente para evitar desconforto digestivo inicial. O nutricionista Dr. Marcos Silva adverte: para benefícios reais contra a constipação, é essencial escolher kefir que contenha culturas vivas ativas. Muitos produtos comerciais são pasteurizados após a fermentação, eliminando a maioria dos probióticos. Verifique o rótulo ou, idealmente, prepare em casa a partir de grãos de kefir vivos. Consideração importante: pessoas imunocomprometidas ou em tratamento com imunossupressores devem consultar seu médico antes de iniciar o consumo regular de probióticos concentrados como kefir. Como criar uma estratégia anti-constipação personalizada? Agora que conhecemos os 5 alimentos transformadores para combater a constipação após os 60 anos, vamos entender como combiná-los em uma estratégia prática e personalizada. Protocolo básico anti-constipação para idosos: manhã. Em jejum. 200 ml de kefir ou suco de ameixa preparado na noite anterior. Café da manhã: 1 colher de sopa de sementes de chia ou linhaça hidratada meio da manhã. 2 kiwis consumidos com a casca, se possível. Almoço: incluir mais fibras solúveis e insolúveis em vegetais e grãos integrais. Garantir hidratação adequada durante a refeição. Lanche da tarde:
3 a 5 ameixas secas hidratadas ou um pudim de chia, uma xícara de chá quente para estimular o peristaltismo. Jantar. Refeição leve incluindo algum dos 5 alimentos anti-constipação. Evitar refeições pesadas que sobrecarregam o sistema digestivo durante o sono. A gastroenterologista doutora Fernanda Mello recomenda, para resultados mais rápidos e eficazes, sugere um período inicial de reset intestinal de 21 dias, onde pelo menos 3 destes alimentos são consumidos diariamente em quantidades terapêuticas, junto com hidratação abundante. Após esse período, a maioria dos idosos já experimenta normalização significativa da função intestinal. Adaptações para condições específicas. Para diabéticos, moderar consumo de ameixa seca, não mais que 2 a 3 unidades por vez. Enfatizar sementes de chia, linhaça e kefir sem adição de açúcar. Consumir qui junto com proteínas para atenuar impacto glicêmico para hipertensos. Todos os 5 alimentos são seguros e benéficos. Optar por kefir com baixo teor de sódio. Aproveitar o efeito positivo da linhaça sobre a pressão arterial para quem toma múltiplos medicamentos. Consultar médico sobre possíveis interações, especialmente com kefir. Separar horários entre medicamentos e consumo de chia linhaça para evitar interferência na absorção. Manter consumo consistente de ameixa para evitar constipação induzida por medicamentos. Além da alimentação, hábitos potencializadores para maximizar os benefícios dos alimentos anti-constipação. Alguns hábitos complementares são fundamentais. Hidratação adequada. A doutora Cristina Alves, nefrologista, enfatiza: a hidratação insuficiente é possivelmente o fator mais impactante na constipação do idoso. Para cada grama de fibra consumida, são necessários aproximadamente 150 ml de água extra. O mínimo recomendado para idosos com constipação é 30 ml de líquido por kg de peso corporal, distribuídos ao longo do dia. Rotina evacuatória. O gastroenterologista Dr. Paulo Menezes explica: nosso corpo responde fortemente a rotinas. Criar um horário regular para a tentativa de evacuação, preferencialmente após uma refeição, aproveitando o reflexo gastrocólico, aumenta significativamente as chances de sucesso. O momento ideal para a maioria das pessoas é após o café da manhã. Posicionamento correto. Utilizar um pequeno banco sob os pés durante a evacuação para simular a posição de cócoras, que alinha naturalmente o reto e facilita a passagem das fezes com menos esforço. Quando buscar ajuda profissional. Embora os alimentos mencionados possam trazer benefícios significativos para a maioria dos casos de constipação, é importante reconhecer quando ajuda médica é necessária. Constipação que surge repentinamente e persiste. Presença de sangue nas fezes. Dor abdominal intensa associada à constipação. Alternância frequente entre diarreia e constipação. Perda de peso inexplicada junto com alteração do hábito intestinal. O geriatra Dr. Ricardo Santos enfatiza: a alimentação anti-constipação funciona para a maioria dos casos de constipação funcional em idosos, mas não deve atrasar a investigação de sinais de alerta que podem indicar condições mais graves. Conclusão: um novo capítulo de conforto intestinal ao concluirmos nossa jornada pelos 5 alimentos transformadores para combater a constipação: sementes de linhaça, kiwi, chia, ameixa seca e kefir. Fica evidente que a natureza nos oferece soluções poderosas para restaurar o funcionamento saudável do intestino, mesmo após os 60 anos. Como resume a doutora Helena Castro, médica especialista em medicina integrativa, a constipação não deve ser aceita como parte normal do envelhecimento. Com a abordagem nutricional correta, a grande maioria dos idosos pode recuperar a regularidade intestinal natural, sem dependência de laxantes. Isso não apenas melhora o conforto digestivo, mas impacta positivamente a qualidade de vida como um todo. Imagine acordar pela manhã sabendo que seu intestino funcionará sem esforço ou desconforto. Visualize-se livre da preocupação constante com irregularidade intestinal, da dependência de medicamentos laxativos e do desconforto abdominal que frequentemente acompanha a constipação. Pense em redescobrir a sensação de leveza e bem-estar que vem de um sistema digestivo funcionando harmoniosamente. Esta não é uma promessa vazia, mas uma possibilidade concreta para a maioria dos idosos que sofrem com constipação crônica. E o melhor, começa com escolhas simples e acessíveis na sua próxima refeição. Que tal iniciar hoje mesmo?
talvez com uma porção de chia hidratada no café da manhã, 2 kiwis no meio da manhã, ou um refrescante copo de kefir antes de dormir. Seu intestino, e sua qualidade de vida, agradecem.